A humildade é o caminho para a grandeza espiritual. No caminho com Deus, aquele que quer ser grande vai ter que ser pequeno. É sobre isso que nós vamos meditar. Você precisa ter grandeza de alma. Você precisa ser grande espiritualmente. Mas para isso, você vai ter que ser pequeno. Vamos meditar sobre essa realidade. Convido você a ficar até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Olha que bonito, Jesus pega uma criança. Então você imagina, Jesus está pregando. Ele pega uma criança e ele diz: quem se faz pequeno como esta criança? Então Jesus está pedindo para você se fazer pequeno. Jesus está pedindo para você se fazer pequeno, ou seja, ser humilde. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Já me vem aquela palavra de João Batista, né? Importa que ele cresça e que eu diminua. E o próprio Jesus fala de João Batista: não houve profeta maior que João Batista. Porque João Batista foi muito humilde. Foi João Batista que disse: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, a correia de suas sandálias. A humildade é o caminho. Então veja, eu e você somos chamados a ter grandeza de alma, eu e você somos chamados a sermos grandes no reino dos céus, mas nós vamos precisar trilhar um caminho de humildade. Nós vamos precisar renunciar à vaidade, nós vamos precisar renunciar ao individualismo, nós vamos precisar renunciar à prepotência, nós vamos precisar renunciar ao orgulho. Ser humilde não é fácil não, minha gente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Todo aquele que se exaltar será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Todo aquele que se fizer como esta criança. E é importante porque criança é o quê? Essa pequenez dessa criança é aquela criança que depende em tudo do seu pai. A criança, ela não depende dela mesma. A criança, ela depende em tudo do seu pai. Então, a humildade que o Senhor quer de nós é entender que tudo que a gente tem vem de Deus. Você mesmo por si só não dá conta, você mesmo por si só não consegue, você mesmo por si só é uma criança frágil, pequena. Quando Jesus fala de criança, também é nesse sentido a humildade de uma criança que sabe que precisa do seu pai para tudo, que sabe que é totalmente dependente do seu pai. Abra sua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 10.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Faça-se pequeno diante do Senhor. Reconheça a sua dependência diante de Deus. Cuidado para você não achar que você pode, que você é capaz, porque eu estudei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. O que você tem que Deus não tenha? O que você tem que Deus não tenha te dado? Cuidado. Cuidado para não achar que você é inteligente demais, cuidado para não achar que você tem capacidades demais, cuidado, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículo de 5 a 6. Semelhantemente, vós outros que sois mais jovens, sede submissos aos anciãos. Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Escreve aqui nos comentários: eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu vou me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E no tempo oportuno, Ele vai exaltar você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando ouvir esta mensagem.